Crianças e religião. A importância de conversar e trazer Deus para a rotina do seu filho. Não é uma regra, você não precisa concordar comigo, mas eu quero compartilhar com vocês hoje o quanto o meu filho de 4 anos e meio, o Heitor, tem sido outra criança após ele vivenciar uma rotina religiosa. Primeiro que nós temos exemplos na nossa família, então foi uma forma de até resgatar um pouco da nossa ancestralidade. A minha avó, matriarca da família, é uma grande representante do que é fé, uma pessoa que veio de baixo, que sempre foi muito pobre, mas que mesmo lá naquele começo, com o joelho no chão, como ela fala, ela sempre trouxe a fé como seu guia, seu norte principal na vida. E hoje nós estamos aqui, netos, bisnetos, enfim. E eu trouxe para o Heitor esse conhecimento, começando assim, contando histórias. Eu vou dar para vocês aqui 6 dicas de como implementar isso na rotina de uma forma leve. Não dá para a gente chegar para uma criança de 2, 3, 4 anos e falar que ela tem que rezar, que ela tem que ser religiosa ou impor alguma coisa. Mas é possível, de uma forma lúdica e através do exemplo, você levar seu filho até a religião, que é uma forma muito mais leve, inclusive, de você ensinar sobre o bem e o mal, de você ensinar sobre compaixão, de você ensinar sobre empatia. Então, para mim, as histórias da Bíblia, inclusive os desenhos, que uma das formas de a gente inserir Deus, na conversa, na rotina da criança, é trazendo desenhos. Então, o Heitor, ele foi, de forma até espontânea, ele foi se interessando pelos desenhos e pelos livrinhos de histórias bíblicas, e ele gostou disso e consumia gostando. Então foi um ponto, os desenhos. É uma das formas que você tem de ir inserindo. Procure, existem vários canais no YouTube Kids, que você pode trazer isso para que o seu filho reconheça a história e que você vá trocando ideias com ele ali. Uma outra forma de inserir é trazendo rituais religiosos. Aqui em casa, a gente começou com a novena de Natal. Então, sentávamos para fazer a novena eu, minha mãe, minha avó, nós 3, e o Heitor fazia parte, porque ele estava comigo. E aí, criamos o ritual dele apagar as velhinhas após a novena. Sempre que a gente se reunia, apesar de não entender aquilo que a gente estava fazendo e tal, desde pequenininho, 1 ano e meio, 2 anos, enfim, começou no Natal. Ele foi acompanhando aquela novena. Então, o exemplo arrasta, já é um terceiro tópico. O seu exemplo, você rezando, você indo à missa, você fazendo a leitura, ele vai se interessar. Isso é tão icônico para mim que hoje, quando a gente vai saindo, sei lá, de manhã eu vou para a escola com ele. Quando a gente pega a BR, que eu faço o sinal da cruz, que eu vou me ver, e eu olho pelo espelho, ele está fazendo a mesma coisa. Então, às vezes, eu beijo meu terço, ele tem um terço pendurado na caminha dele, e antes de dormir ele vai lá e ele beija o tercinho dele. Então, ele vai replicando comportamentos, e as crianças, elas são, esponjinhas ali. E o Heitor, depois dessa inserção de ir à missa, o fato de ir à missa aos domingos é uma das coisas que eu vejo as mães comentando que mais tem dificuldade, porque criança, ela não sabe lidar com o tédio. Esse é o papo para outro tópico nosso aí, e até nisso, o ir à igreja tem me ajudado a ensinar ao Heitor que nós temos momento para cada coisa, que nós temos que aprender a esperar, que nós temos que lidar com o tédio. Então, ele não entende o que está sendo dito ali, ele não vai entender a homilia, claro, ele tem 4 anos, mas entender que é o horário da missa e que ele precisa esperar, tem feito muito bem a ele enquanto criança. Isso tem nos ajudado a desenvolver em outros momentos, por exemplo, em uma fila de espera, em um consultório médico, no horário de fazer o exame, que a gente está ali 10, 15 minutos, aguardando a nossa vez, ele já fica tranquilamente, porque ele já está acostumado, ele já aprendeu a lidar com essa espera de 1 hora, pelo menos, que é o que a gente fica ali aos domingos na missa. Então, o ir à missa é uma das coisas que tem também me ajudado a trazer esse contato do Heitor com a religião. Uma outra coisa que tem feito muita diferença, assim, pra gente, que eu faço desde pequeno com ele, é colocar músicas ou podcasts na hora de dormir, para que ele tenha esse contato também com as histórias sem a tela, sem o desenho mesmo, sem o estímulo visual. Então, só ouvir. Ou ouvir uma música religiosa, ou ouvir uma historinha bíblica, sem visualizar. Então, antes de dormir, a gente ouve alguma coisa assim e fazemos as orações. Ele foi aprendendo, eu até me surpreendi, eu achei que levaria mais tempo, 1, 2 anos, para o Heitor conseguir realizar sozinho, fazer uma oração do Santo Anjo, ele fazer um Pai Nosso,
E é impressionante, gente, o quanto as crianças aprendem e desenvolvem muito rápido. É muito bom, inclusive, ver que ele hoje sabe diferenciar e ele me fala coisas assim que surpreendem. Por exemplo, mãe, aquela pessoa, ela não tem Jesus no coração. Aquela pessoa é uma pessoa má. Então, ele conseguiu identificar na história da paixão de Cristo, na Páscoa desse ano, antes da Páscoa, em fevereiro, ele começou a pedir para assistir. Ele assistiu sem querer o YouTube, né? A playlist foi trazendo e ele assistiu a Paixão de Cristo, o desenho da Paixão de Cristo. E ele despertou, e aí depois ele, mamãe, quero ver a história de Jesus na cruz, quero ver a história de Jesus na cruz. E foi nesse desenho, esse ano, que ele aprendeu a diferença de bem e mal. E ele fala, existem pessoas más no mundo, então existem pessoas, e aí ele já fez essa relação. Aquela pessoa fez aquilo, ela não estava com Jesus no coração. Então isso ele foi aprendendo, eu não ensinei sozinha, então eu contei com a ajuda, inclusive, de canais. A Canção Nova tem um clubinho para crianças, existe o canal com musiquinhas, 3 palavrinhas. E uma outra coisa que fez total diferença, que tem 2 meses que o Heitor está participando, é de uma pré-catequese. Então, algumas mães aqui aqui no condomínio já tem a catequese, mas fizeram uma turminha de pré-catequese. Então, são crianças que ainda não estão na idade, né, de fazer uma catequese oficialmente, mas que já podem ser introduzidas nesses assuntos. Então, uma vez por semana, 40 minutinhos, as crianças se reúnem para ver um desenho, para ver um filminho, para fazer uma pintura, enfim, para conversar. E aí nós vamos na casa de uma mãe, de outra, das catequistas ou na própria capela aqui do condomínio, e ele tem esse contato, né, com Jesus, com histórias da Bíblia, e eles se reúnem para falar sobre esses assuntos ou para aprender algo novo, sempre de uma forma muito leve, muito lúdica, nada com a Bíblia, até porque as crianças nem sabem ler ainda, né, são as crianças da pré-catequese ali. Ele nem tem 5 anos, porque são crianças, acho que de 5 a 7 anos, e o Heitor só tem 4 anos, mas ele tem estado muito interessado por isso, justamente por ser estimulado. Estimulado, assim, através de desenhos, através do exemplo, através dos rituais em casa, através dessa escuta de músicas ou de podcasts. Quando a gente vai para a escola, muitas vezes eu vou ouvindo músicas na rádio, assim, e aí eu vou passando, costumo colocar em algumas rádios que tem músicas mais leves. Porque a gente hoje é estimulado por uma série de movimentos, inclusive de sons e de músicas, que são pesadas, que não ensinam nada, que tem uma batida, que deixam ansioso, que agita. É comprovado, isso é neurociência. E existem pesquisas que mostram que os estímulos musicais fazem o nosso comportamento, né, ser guiado para um lado ou para o outro. E aí, sempre que vou levando o Heitor para a escola, busco colocar uma música mais tranquila, sobretudo naqueles dias, né, que ele dorme mal, que acorda mais assim, fazendo uma birra e tal, porque a própria música vai acalmando o Heitor, vai fazendo ele se concentrar, vai fazendo, então assim, evito estimular. Eu quero falar com vocês em outro momento sobre o uso das telas, e sim, o fato da religião e desse contato com todos esses estímulos diferentes tem me ajudado, inclusive, a criar uma criança com menos tela possível.